pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Aqui é o professor Carlos, professor Cadu de História, Marista Santa Maria. Seguinte, vamos conversar um pouquinho a respeito de algumas dicas para o simulado do primeiro ano, certo? Olha só, esse simulado do primeiro ano, a tendência dele é ser muito parecido com aqueles conteúdos que nós vimos para a nossa P1 e a nossa P2. Então vale a pena você recuperar essas provas, certo? Com certeza vai ter informações lá daquelas provas que vão reaparecer para ti agora aqui nesse simulado. Então, o que a gente pode pensar? No primeiro momento, aquela parte de teoria da história, certo? Aonde nós temos dentro dessa teoria da história o ofício do historiador. Sempre lembra que esse historiador é um ser do presente e que, por vezes, volta lá no passado para construir esse conhecimento histórico. Mas ele parte do presente, a partir das suas inquietações do presente. Quando a gente fala de teoria da história, a gente tem também aquelas formas de construir conhecimento histórico, onde você tem o positivismo, o materialismo histórico e também a escola de análise que te leva à nova história cultural. Esses três pontos são importantes. O positivismo, toda aquela situação onde você tem apenas uma fonte escrita e apenas era história aquilo que era escrita e nada mais. No caso do materialismo histórico, nós temos sempre uma base econômica que acaba definindo uma sociedade, uma política, as questões jurídicas, as questões culturais. E temos também a escola dos análises, que vai te levar à nova história cultural. Pois bem, dentro dessa escola dos análises, é sempre importante a gente perceber que, ao contrário lá do positivismo, nós temos uma ampliação da noção de fonte histórica, aonde você passa a ter uma enorme quantidade de fontes. Tudo pode ser utilizado para construir conhecimento histórico. Lembra que lá no Marista Virtual tem uma apresentação que eu deixei para ti. Vale a pena você recuperar aquela apresentação e dar uma olhadinha nela, certo? Entra ali no Marista Virtual, está lá presente esse material para ti, tá? Bom, dentro dessa parte também da escola dos análises e da nova história cultural, é importante a gente lembrar as noções de tempo, que no mínimo nós temos o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquela linha de tempo, tá? E temos também o tempo histórico, aonde o tempo histórico ele não está ligado necessariamente a essa linha de tempo, mas ele interconecta os fenômenos e a própria presença humana. Esse é um ponto bastante significativo, certo? Pois bem, ainda dentro dessa situação ligada à nova história cultural, vale a pena a gente pensar que as próprias interpretações das pessoas servem de fonte histórica, tá? Tudo isso está presente nos vídeos que gravei para vocês, nos materiais que forneci para vocês e também, é claro, nas nossas aulas e no nosso material didático. Então, vale a pena. Tem todo um roteiro lá no Marista Virtual para ti, recupera isso daí, certo? Ainda a gente tem, para essa nossa prova, aquela parte ali de pré-história. Faz a diferença, paleolítico e neolítico. E os momentos de transição são importantes. E na transição do paleo para o neo, nós temos a Revolução Neolítica, que seria aquela mudança extremamente profunda na humanidade por conta da sedentarização e do controle das fontes alimentares. Então esse é um ponto bastante significativo. Um outro momento importante é essa transição para a civilização, aonde você passa a ter uma divisão do trabalho cada vez mais complexa, que te leva à necessidade de um Estado, e esse Estado que se forma, ele pode ser o mais variado. Nós temos ali, dentro de uma antiguidade oriental, a partir do modo de produção asiático, nós temos diversos estados que vão acabar se formando, aonde você vai ter, por exemplo, na Mesopotâmia e no Egito, estados onde a base econômica vai ser a agricultura de uma maneira bastante forte, bastante significativa. Sempre joga ali a ideia de modo de produção asiático. Tu sabe, eu já te disse que isso vai te resolver as questões. Agora, nós temos outros estados que acabam se formando, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar no caso dos fenícios, aonde os fenícios vão ter lá como grande fonte, grande ponto da sua economia, o comércio marítimo. E é lógico, né, gente? Você tem ali uma base econômica, que é o comércio marítimo, que acaba definindo, que acaba determinando a tua organização política. Então, o que é que manda nos fenícios? É lógico, né? Vão ser lá os grandes comerciantes marítimos.
A gente tem também os hebreus que acabam se formando dentro desse contexto de antiguidade oriental, aonde no caso dos hebreus, a história deles está intimamente ligada à história da Bíblia. Os hebreus que têm lá 3 momentos: patriarcado, juizado e monarquia. Aonde o patriarcado, por exemplo, gente, é aquele espaço de tempo que vai de Abraão até Moisés. E quem que são as figuras importantes em todo esse contexto? Olha o nome do período. Certinho? Mas, gente, é isso aí, essas nossas dicas. Um grande abraço. Revisa aqueles conteúdos que já estão presentes lá no Marista Virtual, que vai dar tudo certo, tá joia? Um grande beijo, sucesso na sua prova. Até mais!